Uma borboleta bate as asas no Brasil e causa um tufão no Japão. Um jovem monta uma empresa na garagem de casa e revoluciona o mundo da informática. Uma adolescente luta pelo direito à educação no Paquistão e ganha um prêmio Nobel da Paz. Vivemos um mundo em que pequenas transformações provocam grandes mudanças. Transformações são movimentos, um caminho que percorremos em direção ao futuro, numa viagem onde o saber é indispensável. Uma bússola que aponta a direção correta e desperta a mudança que vem de dentro. Sua essência permanece a mesma, enquanto todo o resto evolui. No começo você é levado pela intuição, como um barco é levado pelos ventos. Mas você ganha confiança à medida que o conhecimento ilumina a sua rota, que o conteúdo amplia os seus horizontes, que o aprendizado ilumina sua mente, que a tecnologia faz você multiplicar, dividir, somar. Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios em educação executiva e consultoria, com soluções customizadas para organizações do setor privado e público, uma referência no Brasil e em vários outros países. Porque na FIA, você aprende a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo, no mundo dos negócios e na sociedade. E então, uma empresa local abre vagas para contratar uma equipe global que vai trabalhar conectada a um escritório virtual, negociando soluções na nuvem. E você pode escolher viver essa experiência. Outra transformação vai começar. Preparado para mudar o mundo? FIA inspira transformação. Bem-vindos todos. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial. É um convidado muito bacana que a gente tem, mas especialmente porque nós estamos vivendo agora um momento muito trágico e dramático no Brasil, que é a materialização das mudanças climáticas, ou seja, mudanças climáticas na prática, né? Como a gente se refere. A gente está vivenciando pela primeira vez, acho que no Brasil, um evento assim tão óbvio, né? Proveniente aí da desestabilização climática. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Mônica, eu sou coordenadora adjunta aqui do nosso Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade, que é o núcleo da FIA, especialista em sustentabilidade e inovação. Eu coordeno alguns cursos dentro do programa. Para quem já me conhece, eu coordeno a nossa pós-graduação em ESG e Gestão Estratégica da Sustentabilidade e os nossos cursos curtos de Gestão Estratégica de Carbono, de ESG, enfim, eu atuo aí em vários cursos e atividades dentro do programa e na FIA de uma forma geral. E hoje eu estou aqui para receber o Arthur Falsetti, que é o secretário executivo do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. O Arthur chegou até nós por convite de uma das nossas alunas, da Bruna. Bruna, se você estiver aí, dá um alô no chat. Aliás, vou convidar todos os alunos dos nossos cursos que tiverem para se identificarem, darem um alô aí no chat, dizer de onde vocês estão falando, que curso da FIA vocês fazem, para a gente saber quem é que está assistindo a gente hoje aqui. E agradecer a Bruna por fazer essa ponte com o Arthur. Ele vai contar um pouco, talvez, né, as atividades dele ali, como é que isso aconteceu. Mas, Arthur, eu não vou contar muito sobre a sua trajetória. Eu acho que na tua fala aí você já vai ter, vai contar um pouco da tua jornada. Mas uma das características que me chamou muito a atenção em você, quando a gente se conheceu, ainda que rapidamente, foi essa tua trajetória multifacetada do setor privado, agora no setor público. O Arthur tem uma longa trajetória aí no agronegócio, ele conhece muito, mas ele também tem
um nível de profundidade aí científico na academia. Eu vi que você está fazendo seu doutorado, então é muito bacana ter alguém que, além de todas essas características, também está muito aí vinculado com a ciência e com todo o nosso é, ecossistema aí da academia, de aprendizagem. Então, acho que hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana. Eu vou passar a palavra para o Arthur, ele vai fazer uma apresentação primeiro, depois estão todos convidados aí colocando as perguntas de vocês no chat, ou no Q&A, né? Lá embaixo tem um Q&A, é mais fácil para a gente ir encontrando as perguntas ali. Não se acanhem, é um momento aí de compartilhar, de esclarecer dúvidas. O Mato Grosso do Sul é um estado de referência no Brasil e hoje eu aprendi que é no mundo também. O Arthur vai contar um pouco para a gente sobre isso. Mas quando há uns anos atrás, tive o meu primeiro contato lá com Mato Grosso do Sul, e conheci um pouco das iniciativas que eles estão fazendo ali. Aquilo me deixou muito orgulhosa de ser brasileira e foi uma grande descoberta. Eu acho que o Brasil tem coisas muito bacanas para compartilhar, e o Mato Grosso do Sul, eu diria que é um dos expoentes aí dessa nossa agenda no nível nacional e eu diria até internacional. Então, é uma honra para nós, Arthur, ter você aqui conosco. Vou passar a palavra para você, são todos teus aí, fica à vontade. Obrigado, Mônica. Boa tarde para vocês. Para mim é bom dia ainda. É, é um prazer estar aqui, atender aí um convite da Bruna e seu. E, bom, eu sou secretário executivo de Meio Ambiente aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Como você bem disse, eu venho da iniciativa privada, minha primeira experiência no setor público. É uma experiência recente, completa um ano, eu acho que hoje, dia 9 de maio, talvez, acho que completa um ano hoje. E estou vivendo um novo mundo aí, mas com um desafio muito, muito bacana, muito diferente de todos os desafios que eu tive na iniciativa privada. Eu fui diretor executivo de um grande grupo aqui do estado por 12 anos, então, e tenho uma formação e uma trajetória bem consolidada na área de negócios. E aí, de alguns anos para cá, como é um negócio que tinha muito a ver com sustentabilidade, um modelo de produção bastante diferente, eu naturalmente fui caminhando para essa área, e aí já meu mestrado, meu doutorado, bastante focados já em pagamentos de serviços ambientais, mercado de carbono, né? Trabalho com isso. E, bom, hoje eu trabalho com um monte de coisa, né? O legal do meu trabalho é que 90% das coisas com as quais eu trabalho, eu preciso aprender sobre elas, porque elas não são da minha formação original e elas não estiveram presentes na minha trajetória, então é por isso que tem sido muito legal, um aprendizado muito grande. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, prometo que eu não vou gastar aí a nossa 1 hora e meia. A ideia é eu tentar ser o mais breve possível e a gente poder discutir depois. E eu quero também, bom, a minha apresentação, quando eu falo assim para programas, especialmente pós-graduação, ela é um pouco menos estruturada, ela é mais caótica, mas é porque eu acho que daqui, lá no final, sempre alguém vai tirar alguma coisa e talvez em cima disso a gente possa discutir. Então tem bastante informação aqui. Um pouquinho mais para frente eu vou falar do estado de Mato Grosso do Sul dentro dessa pauta de meio ambiente, né? Mas eu achei importante trazer uma caracterização de algumas questões aqui, porque o que a gente tem tentado fazer no meio ambiente em Mato Grosso do Sul e tem funcionado e a gente tem conseguido aí ser vanguarda em algumas temáticas, propor uma tese e dentro dessa tese tentar construir um modelo de discussão sobre sustentabilidade e meio ambiente. E ela é uma tese que no começo é incômodo, né? Ela é incômoda principalmente para a gente que é da área de meio ambiente, mas ela parte de um princípio muito importante que é o impacto que a gente precisa causar
para poder gerar transformações em grandes escalas, porque toda vez que a gente fala da gestão de um estado, nada é pequenininho, tudo tem uma escala muito grande, precisa partir de um modelo que concilie questões que talvez há algum tempo tenham sido conduzidas ou enxergadas com certo antagonismo de forma paradoxal. Então, o nosso modelo parte de uma premissa muito simples. A gente precisa garantir que todos os recursos utilizados hoje pelo nosso Estado em seus diferentes processos produtivos para gerar riqueza e, portanto, entregar renda para a nossa população, eles estejam para sempre disponíveis ou sejam melhorados ao longo do tempo. Essa premissa parte do conceito original de sustentabilidade, né? Década de 80, WCED, né? Our Common Future, aquela discussão que eu imagino que vocês já passaram por ela em alguma disciplina aí ou em algum momento do programa, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o de garantir que as próximas gerações satisfaçam as suas necessidades, né? Ou seja, como é que eu atuo no presente para garantir essa manutenção dos recursos para as próximas gerações, ou até a melhora desses recursos para as próximas gerações. E aí, quando a gente vem para a temática de meio ambiente e mergulho, a gente está basicamente falando de conservação, né? Então, assim, como é que eu mantenho a estrutura de meio ambiente no contexto da inserção do ser humano? Então, como é que eu, de alguma forma, controlo os processos antrópicos e mantenho esse meio ambiente conservado, não preservado, porque nem sempre é possível, mas conservado. E aí, quando a gente desdobra isso para o nível ultra prático lá na ponta, a gente está falando de manutenção de reservas, de APPs, dos nossos recursos hídricos, etc, etc. E aí tem um fato muito importante, que é que no nosso país, e como em boa parte dos lugares do mundo, né, pelo menos no mundo ocidental e em blocos que a gente tem mais proximidade, a terra é privada, né? Então, no Brasil, mais de 90% da terra ela é privada. Ela tem dono, ela está na mão de alguém. No nosso estado aqui especificamente, esse número ultrapassa 95%, né? E o que normalmente a gente tem nas grandes extensões de terra do nosso país e do nosso estado? A gente não foge de ter as cidades, né, que ocupam aí uma parte não muito expressiva. A gente tem algumas unidades de conservação, e aqui eu englobo todas as categorias, e a gente tem 90% desse volume em propriedades rurais. Então, a gente tem um agente produtor rural que lá na ponta, por ter o direito, né, de propriedade dessas áreas, é o tomador de decisão de o que ele vai fazer com esse território que ele possui. E aí, por muitas vezes, a discussão entre meio ambiente e preservação do meio ambiente, ela se coloca, ou ela é colocada antagonicamente à discussão da produção e o que é feito dentro dessas áreas, né, dessas propriedades rurais. Então, a nossa premissa é muito simples. A partir do momento que eu estou falando de áreas privadas e o detentor desse recurso, ele é um indivíduo que toma uma decisão, é impossível discutir política de conservação de meio ambiente sem considerar esse indivíduo na equação. Então, o que a gente procura fazer é integrar produção, e aí não é só produção primária, desenvolvimento industrial também, comércio, enfim, integrar a produção com o meio ambiente para que a gente possa garantir um pouco atingir esses objetivos, né? E garantir isso que a gente precisa garantir para as gerações futuras. Bom, aí eu trago algumas informações aqui, e esse mapa, ele é bastante interessante, né? Eu não sei quem conhece ele, mas a ideia aqui é a gente olhar para o mundo de uma forma diferente, tá? Então,
Talvez gaste um pouquinho mais de tempo aqui, depois avance mais rápido, mas esse conceito é importante porque uma boa parte da nossa estratégia está embasada nesse conceito. A nossa avaliação do ponto de vista de economia tradicional do que é riqueza, ela está baseada na capacidade dos países em produzir, né? Basicamente, o que o mundo produz de riqueza é a soma do PIB de todas as nações. Então, quando a gente pensa em produção de riqueza, em tamanho, em robustez ou qualquer outra coisa pela ótica da economia tradicional, a gente vai olhar a capacidade desse país em agregar valor nas suas diferentes produções e gerar um PIB robusto. Esse mapa, ele propõe uma outra lógica. Aqui, quanto maior está o país, você vê que ele propõe aí uma dilatação. Então, pela ótica tradicional, a gente teria ali um Estados Unidos grandão, uma China, né? Um hemisfério norte, basicamente, muito, muito grande, e um hemisfério sul encolhido. O que vocês veem nesse mapa aí, diferente do que a gente está acostumado a ver, é o quê? Nós temos uma América do Sul, com destaque para o Brasil e Colômbia aí, grandes, né? Muito maiores do que suas dimensões verdadeiras. A gente tem ali uma África também, uma porção da África dessa forma, e a gente tem ali um Sudeste Asiático e a Oceania também bastante ressaltados nesse mapa. Esse mapa demonstra a contabilidade do ativo ambiental de cada país no mundo. Então, quanto maior é esse país e quanto mais azul e verde, né, essa transição do verde para o azul, ele está na imagem, significa que o seu capital natural fosse convertido de alguma forma a valor de mercado. Essa seria a representação. Então, a gente tem um hemisfério sul extremamente rico e a gente tem um Brasil aí como um dos países, talvez o país mais rico do mundo, se essa fosse a ótica. E essa é uma lógica importante, porque essa lógica ela começa a trazer para a discussão de mercado o ativo ambiental, que até então não era ainda avaliado, considerado na equação da maioria das empresas e das organizações. Então, essa é uma primeira informação para a gente guardar, né, sobre essa diferente ótica aí que a gente tem sobre esse ponto de vista. Bom, aqui eu trago sempre esse esquema aqui, porque é só para dizer que a gente precisa começar, e aí vocês, com pessoas que têm formação na área, atuam na área, a gente precisa começar a ser mais educativo com as outras pessoas com relação à temática de mudanças climáticas, porque ela não é nova. A gente precisa parar de tratar ela como nova. Enquanto a gente está tratando ela como nova, as pessoas ainda se põem na posição de eventualmente ficar questionando algumas obviedades, né? E ela não é nova, né? É uma temática madura no final da década de 50, né? Então, existe muito conhecimento científico acumulado no mundo sobre essa temática, e a gente também precisa aprender a buscar esse conhecimento científico para ter essas referências e discutir em alto nível mudanças climáticas, para a gente muitas vezes não se colocar na mesma superficialidade de quem é negacionista com relação às mudanças climáticas. Então, esse é um ponto muito importante e eu peço sempre que a gente incorpore esse conhecimento científico e possa usar ele de forma educativa, porque a gente precisa educar as pessoas em relação a esse tema. E aí, quando a gente fala de emissões, isso aqui, acho que quem é da área de meio ambiente tem isso aqui meio de cabeça, aqui são as emissões no mundo, tá? A gente tem aí essa linha vermelha representa as emissões por energia, né? Então, aqui está toda a nossa produção e consumo de energia, e a gente tem mudança de uso do solo aqui nessa linha verde. A linha azul é o somatório dos dois, né? Então, aqui são as duas principais fontes de emissão de gás de efeito estufa do mundo, e aqui a gente vê como é que é essa distribuição, tá? E por que eu gosto de trazer sempre essa informação? Porque quando a gente olha aqui o setor de energia, e aqui a gente tem todos os estratos, né? Representa praticamente 3/4 das emissões mundiais,
a gente tem aqui a agricultura, floresta e uso da terra com quase 20%. Resíduos é importante, no nosso estado é bastante importante isso aqui. E a gente tem aí a indústria. Isso para dizer o quê? Isso aqui é o dado, tá? Isso aqui é como é o perfil de emissão do mundo, e esse perfil não tem mudado ao longo do tempo, tá? Energia está sempre entre 70% e 78%, dependendo do inventário que você olhar, dependendo do ano que você olhar, tá? E por que isso é importante? Porque globalmente essa é uma agenda, tá, do setor de energia, né? E principalmente dos combustíveis fósseis, tá? E ela tem uma diferença para o Brasil, né? E eu gosto sempre de ressaltar isso. Mas essa é uma agenda importante porque quem emite mais são os países desenvolvidos, que estão no hemisfério norte e que têm suas emissões concentradas aqui no setor de energia. Tá? Então, e aí é importante porque, historicamente, essa agenda da discussão sobre as emissões é uma agenda que surge no hemisfério norte pelos países desenvolvidos e que tem no setor nas fontes fósseis de energia, uma grande exploração. Isso tem uma importância muito grande na economia desses países, né? Então, essa é uma outra informação, porque essa é uma agenda do hemisfério norte, que começa no hemisfério norte, pautada em premissas que se aplicam ao hemisfério norte. E o hemisfério sul é arrastado para dentro dessa discussão, e isso causa algumas distorções importantes. Bom, aqui, de novo, né, só ressaltando, então, vocês vejam aí, né, desde 1990, e aí o que é o interessante, né? Aqui a gente tem 2020, e aí 2020 é um ano muito atípico, porque é quando começa a pandemia, então tem essa queda, e é por isso que a gente não vê inventário de 2021 nem de 2022, porque houve um processo de não se atualizar inventários oficiais em 21 e 22, os próprios estados não fizeram isso, porque você tinha o efeito da pandemia, de uma desaceleração de diversos setores, então é um dado que ele não repercute a realidade, né? Então agora a gente está atualizando aí os inventários de 2023. Mas vejam que isso só aumentou, né, ao longo do tempo. A gente não teve a tendência não é de queda, né? Se a gente tira 2020 aqui, que é o ano da pandemia, a gente vê que, apesar de todas as discussões da agenda global que vocês conhecem bem, né, protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, etc., a gente ainda não tem uma resposta consistente do mundo do ponto de vista de redução das emissões. E aqui vem o Brasil, com uma situação praticamente oposta do que é o mundo. Enquanto o mundo tem 3/4 de energia, né, dessas emissões oriundas de energia, o Brasil tem 1/4 praticamente, né? E aí tem outros fatores. E entre eles, o que mais vale destacar, mudança de uso da terra e floresta. E aí uma precisão importante de se fazer, mudança de uso da terra não é equivalente a desmatamento, tá? Desmatamento é também uma mudança de uso da terra, mas existem outros tipos de mudança de uso da terra. Toda vez que eu converto uma área que estava aplicada em determinada fitofisionomia ou em determinado processo produtivo e eu mudo a sua utilização, isso é mudança de uso da terra, tá? Então eu posso ter uma área que não era floresta, por exemplo, é uma área de campo nativo lá no Pampa do Rio Grande do Sul, então ela nunca foi floresta, e eu converto essa área de campo nativo para agricultura de grãos. Eu tive mudança de uso da terra, essas emissões são contabilizadas, mas eu não tive desmatamento. Então, só para a gente cuidar, óbvio que desmatamento tem um impacto muito grande, tá? Porque não é só pelo desmatamento em si, é porque normalmente o desmatamento ele é seguido de operações mecanizadas que são altamente demandantes em combustíveis fósseis, então vai ter um acúmulo disso. Então, mas resumindo, mudança de uso do solo no Brasil é importante. E, de novo, onde acontece a mudança de uso do solo? Na terra. Onde é que está a terra?
dentro das propriedades privadas. Então, quem que tem que participar dessa discussão? O indivíduo dono dessas propriedades privadas, que é o tomador de decisão, em última instância, o que ele vai fazer com ela. Então, aqui para reforçar a importância para o caso brasileiro desse indivíduo que ocupa toda a nossa zona rural participar dessas discussões, né? Então, aqui só para ressaltar alguns pontos. Aqui, 2021, inventário oficial do Brasil, enfim, pouquíssima mudança, basicamente aí para dizer que metade, né, se a gente pega aí 2021, metade das nossas emissões oriundas aí de mudança de uso da terra. E esse slide aqui ele é importante porque a gente participou agora da COP, né, essa COP de Dubai, a gente teve lá, e a gente está participando da discussão através da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, que é o órgão que congrega todos os secretários de meio ambiente do país. A gente participa da COP oficialmente nas discussões, na construção dos relatórios, enfim, a gente se reúne lá em Bonn, na Alemanha, que é onde é feito todo o trabalho, né? A COP, a conferência que cada ano acontece no país, ela é o resultado do trabalho de um ano inteiro, né? Então, a gente, um ano inteiro, está trabalhando numa agenda que é apresentada, discutida e deliberada na COP, né? Na Conferência das Partes, especificamente a do clima, porque esse ano a gente tem a da biodiversidade também, que a gente participa. E aí, conectando com aquela história lá de trás, de ser uma agenda do Hemisfério Norte, iniciada no Hemisfério Norte, pelos países desenvolvidos, e que tem no setor de energia boa parte das suas emissões, ela é uma agenda que, ao longo do tempo, não foi fortalecida do ponto de vista de preencher a lacuna do outro lado da discussão de carbono, que é a remoção de carbono, né? Então, a gente fala sempre, normalmente, em emissões, né? Então, o Estado, nós aqui fazemos um inventário de emissões. A gente não faz um inventário de remoções, ou seja, a gente não gera um balanço. E essa é uma discussão que tem se arrastado, ela esbarra lá na regulamentação do 6.1, do 6.2, lá na COP, ela esbarra uma série de outras questões. Mas o que é importante, e por que eu quis trazer isso aqui? Porque existe um conceito bastante importante que é o de balanço de carbono, né? E óbvio que todas as ações são e sempre serão voltadas para a redução das emissões, porque esse é o elemento básico, né? Mas a gente precisa olhar também para o avanço da agenda de remoção. Como é que eu posso, dentro dos meus processos produtivos, ter um balanço de carbono melhor, né? Então, pensando aí em emissões líquidas e não só olhar para as emissões. Bom, e aqui a gente tem essa informação aqui, ela é interessante muito para o Brasil, né? Por quê? Porque, como vocês viram, mudança de uso do solo é o nosso maior fator emissor, e a gente tem na agropecuária o nosso maior potencial, que é potencial, tá? Não é que hoje a gente está utilizando esse potencial ao máximo. Nós temos o maior potencial de remoção de carbono, ele está em dois lugares: na recuperação de áreas degradadas, né? Então, na recomposição de fato de vegetação nativa que a gente perdeu ao longo do tempo, e nos sistemas produtivos, tá? Isso é bastante importante. Então, isso aqui é balanço, tá? Isso aqui é feito lá pela Exalc, pela Embrapa, e aqui o que a gente tem basicamente eu tenho essas 3 bolotinhas verdes aí que eu acabei de circular com essas barrinhas, em que a gente mostra o potencial de remoção de alguns sistemas produtivos, tá? E aí eu tenho a barrinha que está para cima do eixo, é porque é um sistema que é emissor, tá certo? Então, a gente vê que lavouras cultivadas sob sistema de plantio direto, que é a barrinha laranja, pastagens bem manejadas, que é a barrinha grande amarela, e sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta, que é a barrinha cinza, são
áreas de potencial remoção de carbono, tá? Então, remoção e de estoque de carbono no solo. E, por outro lado, a gente tem, né, lavouras cultivadas sob sistema convencional e pastagens degradadas como fontes emissoras de carbono. E aqui, especialmente nas pastagens degradadas, está um dos maiores problemas do nosso país. O nosso país tem 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, que estão emitindo carbono aí, quase que diariamente. Bom, e aonde tem uma questão importante aqui? Quando eu olho para a pastagem, ou seja, quando eu vou para a discussão da atividade de pecuária de corte, ela é a que tem o maior delta. Ou seja, uma pastagem degradada é a minha maior fonte emissora, quando eu penso na produção agrícola. E no outro extremo, uma pastagem bem manejada é a minha maior fonte de remoção, pode ser a minha maior fonte de remoção de carbono, tá? E aqui é uma questão de fisiologia vegetal, por conta do sistema radicular, tá? Quando eu pego a diferença, esse delta aqui é o maior que eu posso ter, tá? Então, não tem nenhum sistema produtivo que possa ser convertido ou melhorado que tenha a capacidade de remover mais carbono do que um sistema de pastagem. E isso é muito importante, porque a gente tem muita área de pastagem degradada no Brasil. Essas áreas são áreas ou de campo nativo ou áreas que foram convertidas há muito tempo, e a gente tem um potencial de remoção de carbono muito grande. Ao passo aqui que no nosso estado, por exemplo, recuperar as pastagens degradadas que existem é a principal estratégia que garante com que a gente neutralize todas as emissões do nosso estado. Tá? Então, aqui é esse delta, né? E aí, rapidinho, falando sobre carbono no solo, então, desde 2015, a gente tem uma contabilização internacional de carbono do solo, não faz parte dos inventários, né? Porque os inventários eles são de emissões, eles não trazem ainda de forma consolidada as remoções. Enfim, e aí em 2021, o número da Embrapa com o SEG, a gente teve uma remoção líquida de 219 milhões de toneladas de CO2 equivalente por conta daquilo que está sendo estocado no solo nas áreas produtivas. E aí a gente fecha essa caixinha e abre uma outra aqui para ir consolidando um pouco mais essa história de quão importante é, de onde vem a agenda e como que ela é consolidada ao longo do tempo. Bom, aqui é o setor de extração de combustível de petróleo e gás, tá? Basicamente, está falando aqui de combustível fóssil. Vocês veem nessa imagem, é o seguinte, a gente tem lá a extração, o refino e depois esse combustível sendo utilizado, certo? Isso aqui é bem interessante, porque é o seguinte, se você tem um veículo a diesel, a gasolina, né, que são os mais poluentes, e você o utiliza, você está na sua pegada de carbono, certo? Você, usuário, é contabilizado para você, dentro do seu escopo, as emissões referentes à energia que você está utilizando no seu veículo, na sua casa, ou onde quer que seja, certo? Quer dizer o quê? Esse cara aqui, lá no país X, ele tem que extrai, né? E é no momento da extração que se dá boa parte da emissão, não é contabilizado no balanço dele, depois alguém refina, também não é contabilizado, e aí você, usuário final, tem contabilizado no seu balanço que você emitiu X toneladas lá de carbono, ou que o voo da Azul que você estava emitiu X toneladas de carbono, você pode até compensar lá no final, né? Hoje, quando você comprou passagem da Azul, tem lá a opção de compensar. Então, o que acontece? No setor de combustíveis fósseis, a emissão ela é dada, atribuída ao usuário. O usuário pode, de alguma forma, compensar a pegada dele ou não. Quando a gente vai para outro produto, que é o alimento, que é um produto assim como gasolina e diesel, por exemplo, a emissão do alimento que você consome, ela não é sua, diferente da emissão da gasolina que você usa. A emissão do alimento que você consome, ela é atribuída a quem produz esse alimento. Então, você tem uma mudança
radical para dois produtos da forma com a qual eles são enxergados pelos protocolos internacionais, GHG, qualquer um que vocês queiram pegar. Então, veja bem, o combustível do seu veículo, essa emissão é sua, mas a comida do seu prato, essa emissão não é sua, essa emissão é atribuída a quem produziu esse alimento. E esse é só um fato, tá? Aqui sem julgamento. São dois mercados com dois produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que tem o seu eixo deslocado na hora que eu vou avaliar onde estão as emissões desses setores. É só mais uma informação, tá? Quando eu olho, então, para a mudança climática e transição energética, aqui a gente tem, né, matriz energética brasileira, né, metade dela com oriunda de fontes renováveis, metade de fontes não renováveis. Olha a matriz energética do mundo, só 14% de fontes não renováveis, né? E quando eu venho para a matriz elétrica, que é produção só de energia elétrica, a gente tem o Brasil com 87% de produção de fontes renováveis e o mundo com 30%, tá? Então, imaginem vocês a contribuição positiva que a gente tem nessa discussão energética e comparado com o mundo, e quando vocês olham o perfil dos países europeus, principalmente, é disso aqui para pior. E aí, só para ficar o dado, enquanto a matriz elétrica brasileira, 87% da energia vem de fontes renováveis, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é 95% esse número. Então, 95% da nossa energia elétrica ela é de fontes renováveis. A gente tem 5% de não renovável, porque a gente tem uma usina termoelétrica que fica ali à disposição para ser utilizada quando precisa. Então, vejam como o Brasil impacta positivamente essa discussão de transição energética. E aí, quando a gente fala de transição energética, esse aqui eu gosto muito de trazer essa informação, porque uma das coisas que a gente discute no Estado, porque o Estado ele discute incentivos fiscais, que tipo de indústria ele vai fomentar, o que ele quer fortalecer, sempre vem a história da eletrificação como a grande solução para o problema da transição energética. De novo, uma agenda importada de quem não tem biocombustíveis, né? Então, isso aqui mostra, esse é o estudo científico mais recente que a gente tem sobre análise de ciclo de vida, tá? Então, aqui é o ciclo completo dos equipamentos. Então, tudo aquilo que é emitido no processo de produção e utilização de um veículo do início ao final da sua vida. E aí a gente tem aqui, então, os veículos a combustão, né? Você vê aí, gasolina é o pior de todos, né? Aqui são as emissões. Os híbridos e os elétricos. Vejam na última barrinha um carro elétrico na Europa, o quanto ele emite. Vejam um carro elétrico no Brasil, o quanto ele emite. Por quê? Porque essa tomada na Europa, que eu estou plugando o meu carro para carregar, a energia elétrica que está alimentando a bateria desse carro vem da queima de combustível fóssil. Enquanto a energia elétrica dessa tomada que eu plugo o carro no Brasil, ela vem de produção por fonte renovável, tá? E aí, na sua maioria, hidrelétrica. E olha aqui quais são os dois tipos de veículo menos poluidores no mundo, né? Os veículos a biometano, tá? Então, tanto o veículo a biometano 100%, como o híbrido a biometano, e esse cara aqui, que só nós temos, que é o híbrido a etanol. Então, esse é aquele carro que é o híbrido, né? Então, ele tem o motor a combustão e o motor elétrico, e o motor a combustão dele é flex. Então, você abastece com etanol. Então, esse cara emite metade do que emite um veículo elétrico na Europa, e ele emite consideravelmente menos do que um veículo que seja 100% elétrico no Brasil. E aqui só para ressaltar isso aqui, porque muita gente desconhece, né? Isso, muita gente ignora o etanol, como o etanol é um combustível 100% de fonte, que vem de uma fonte 100% renovável, é um biocombustível e um dos que menos emite no mundo, e isso é algo que só o nosso país tem. Bom, juntando todas essas informações, eu queria que a gente aterrissasse aqui um pouquinho no estado e o que disso a gente pega e traz para o dia a dia
e como e onde a gente está tentando caminhar. Aqui são alguns indicadores básicos do Estado, tá? Eu vou pedir desculpa por estar em inglês, mas é porque essa é uma apresentação que a gente normalmente faz para quem é de fora. Estado que tem bastante, tem crescido muito nos últimos anos, é o estado do Brasil que tem o maior crescimento na indústria de transformação. Somos o segundo maior investimento público per capita do Brasil. Temos a terceira menor taxa de pobreza extrema do Brasil. Enfim, quarta menor taxa de desemprego. A gente, nesse momento, está em pleno emprego no estado de Mato Grosso do Sul. Então, aqui só alguns indicadores demonstrando um pouco de onde a gente está. E aqui a importância de cada um desses indicadores na produção de riqueza do Estado, né? Então, a gente teve aí o terceiro maior crescimento do PIB no Brasil, no ano de 23, isso aqui é consolidado, e aqui já é a nossa previsão para 2024, então a gente vai crescer aí um pouco mais que o dobro do que deve crescer o Brasil, né? E aqui como que cada um desses indicadores que a gente traz ajuda aí na construção da equação do PIB. Posso mandar esse material para vocês depois. Um pouquinho dos nossos biomas, o que tem aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. A gente tem essa faixa de Mata Atlântica no sul do estado, aqui, divisa com Paraná e com São Paulo. O Pantanal, 2/3 dele fica no nosso estado, 1/3 no vizinho de cima. E é um estado que, diferente da realidade do sul e do sudeste do Brasil, nós temos 38% da nossa vegetação nativa preservada, tá? Para vocês terem uma referência, São Paulo tem um déficit em relação ao mínimo estabelecido na legislação. Então, São Paulo tem menos que 20%. Nós temos aí um pouco mais que o dobro que São Paulo, tá? Do ponto de vista de vegetação nativa preservada. E isso é muito importante dentro daquele processo de manutenção dos recursos naturais, mas é muito importante porque quando a gente é o estado que mais cresce no Brasil do ponto de vista da indústria de transformação, conseguir manter esses níveis é um desafio muito grande. É o estado que mais cresceu, que a agricultura, o PIB da agricultura mais cresceu no país no ano passado, né? O segundo aí o Tocantins, a gente relativamente bem à frente no Tocantins. E aqui um pouco do que aconteceu com o uso e a ocupação do solo no nosso estado nos últimos 13 anos. Então, a gente tem aqui em 2010 e 2023. E aí, o que eu quero ressaltar? A gente perde área de pastagem, tá? Então, pastagem reduz de 21 milhões de hectares para 17 milhões de hectares. E aí, todos os outros usos de solo a gente ganha, tá? A gente aumenta a nossa área de agricultura, e aqui basicamente a gente está falando de grãos, de 1 para 4 milhões de hectares, florestas plantadas de 300 mil para 1 milhão e 300. Lembrando que essa atividade de florestas plantadas é uma das atividades que mais tem se desenvolvido no Brasil e que consegue aliar bastante a preservação do meio ambiente à produção. Cana-de-açúcar, outros usos, e os remanescentes florestais cresceram no estado. Então, a gente saiu das 5 piores posições no Brasil, da maioria dos indicadores, para as 4, 5 melhores posições em todos eles, aumentando as áreas de remanescente florestal. Então, a gente recuperou algumas áreas degradadas ao longo desse processo. Tá? Esse aqui é o único estado no Brasil que fez isso, por conta de uma política que a gente adotou com o setor florestal, que é um setor que mantém mais que o dobro da reserva legal demandada pela legislação. Aqui um pouco dos nossos eixos estratégicos, que derivam, o nosso mapa estratégico deriva desses eixos. A gente tem um eixo exclusivo para meio ambiente, então imagina dentro de um estado, com todos os seus municípios e as suas áreas de desenvolvimento, você só tem 10 eixos de atuação, e um deles é meio ambiente. Então, demonstra a importância. E aí, quando a gente olha para o mapa estratégico do estado, a gente tem aqui os nossos objetivos estratégicos dentro das suas perspectivas. A gente tem 4 deles ligados diretamente ao meio ambiente.
Então, né, ou a sustentabilidade de uma maneira geral, mas isso de fato está na nossa estratégia, está no desdobramento das ações do dia a dia. Eu vou acelerar aqui porque eu já gastei muito tempo. O Estado é signatário do Race to Zero, do Under Two Coalition, da Declaração de Edimburgo, mais recentemente da de Glasgow, e está 100% presente nas agendas globais de clima, e nós somos o primeiro Estado a estabelecer o objetivo de ser carbono neutro e não até 2050, como tem feito, né, a maioria das organizações, mas até 2030. Então, daqui a 6 anos, o objetivo do Estado do Mato Grosso do Sul é ser um Estado carbono neutro. Alguns destaques com relação ao projeto Mato Grosso do Sul Carbono Neutro. Nós somos o primeiro estado do Brasil em áreas integradas de lavoura, pecuária e floresta. Primeiro em exportação de produtos florestais. É importante que todo mundo entenda que produto florestal, porque eu não sei quem tem entendimento disso. A gente está falando de eucalipto plantado para ser colhido, tá? Não existe venda de madeira nativa, né? Isso no Brasil não acontece. Então, a gente é o primeiro em produtos florestais. Nós somos o primeiro estado a certificar crédito de carbono, né, de REDD+, relativo a desmatamento e degradação evitada. E nós somos o primeiro do mundo a fazer isso em área úmida, né? Foi no Pantanal. A gente é o segundo estado a realizar inventário climático de emissão de gases. A gente tem a quarta maior redução de área desmatada do Brasil. Inclusive, ontem foi tema do Jornal Nacional a redução do desmatamento no bioma Pantanal, que a gente conseguiu em 2023. E a gente remunera todos os nossos incentivos fiscais. Eles passam por um processo de compliance a indicadores de sustentabilidade para que os produtores possam receber esses incentivos. E aí, rapidamente, então, falar um pouco do Pantanal, que é, sem dúvida, nosso maior ativo ambiental no estado. É a maior planície alagada do mundo. O Pantanal tem 15 milhões de hectares, quase 10 só no Mato Grosso do Sul. Pra vocês terem uma ideia, né, isso é o equivalente à soma da Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda. Então, é um território robusto. E aqui uma informação muito importante. 84%, mais de 84% da sua vegetação nativa preservada, né? É o bioma mais preservado no mundo. Não existe nenhum lugar do mundo um bioma que tenha esse nível de preservação. É a maior fonte de biodiversidade, maior do que a Amazônia, tá? Do ponto de vista de fauna. Esse é um outro dado bastante importante. Em 2023, no ano passado, a gente construiu a muitas mãos, junto com as ONGs, com o setor produtivo, Ministério do Meio Ambiente, Embrapa, a nova Lei do Pantanal, que eleva aí os índices de preservação e proteção do bioma. A gente baniu as operações comerciais de agricultura dentro do Pantanal, elas estão proibidas desde o ano passado. A gente protegeu alguns ambientes que só existem lá. Trouxe a primeira vez que uma lei traz o conceito de corredor ecológico e aplica ele na prática. A gente fala do manejo integrado do fogo e das diretrizes aí para a produção sustentável de gado, né? E a gente inova criando o Fundo Clima Pantanal, que é o primeiro fundo estadual para biomas, já com aporte do governo do estado e hoje captando recursos de diversos países do mundo para a gente remunerar em programas de pagamento de serviços ambientais, tá? Então, é no Fundo Clima Pantanal que estão um dos maiores programas de pagamento de serviço ambiental do nosso país, onde a gente remunera esses produtores, entidades, comunidades indígenas, enfim, todo mundo que vive no território do Pantanal e atua diretamente na conservação. E isso é muito importante porque... bom, eu vou mostrar esse videozinho para vocês aqui, porque eu não sei quem conhece o Pantanal ou não, e tem algumas imagens bacanas aqui. Welcome to Pantanal of Mato Grosso do Sul, one of the largest floodplains in the world and a true biodiversity paradise. Today, we're going to explore this unique ecosystem and introduce you to its details. Occupying approximately 9.73 million of hectares
2/3 of Pantanal's total area is located in Mato Grosso do Sul. Its climate is tropical, with two well-defined seasons, the dry season and the rainy season. The heavy rains contribute to the flooding of the flat land, creating a unique environment which is propitious to the wildlife. Designated as a UNESCO World Natural Heritage Site, the biome has an importance as a natural nursery for many species of fish and migratory birds, and plays a fundamental role in regulating climate and the water quality. Pantanal has great potential for sustainable development, combining preservation with economic activities such as ecotourism and livestock farming. With more than 84% preserved, Pantanal is the most preserved Brazilian biome, and we want to go further. It's time to guarantee the perpetuity of Pantanal. Everyone can and should help to preserve this biome that provides environmental services to the whole world. Supporting Pantanal's Climate Fund is more than just getting involved. It's committing to this cause. Bom, então, só para quem não conhecia aí o Pantanal, isso para mostrar o quê, né? O Pantanal é um caso ainda mais agudo daquela questão que eu trouxe um pouco mais cedo sobre de quem são as terras, né? E no Pantanal, especificamente, 98% da área do Pantanal está dentro de propriedades privadas, né? Então, e é o único bioma do mundo com mais de 84% de preservação, né? Então, onde é que acontece essa preservação? Dentro dessas propriedades privadas, e que basicamente estão na mão de produtores rurais. Então, como é que a gente discute nesse estado aqui conservação sem discutir produção e sem integrar esses dois aspectos? Não tem como, né? Então, é por isso que a gente resolveu olhar para esse modelo, e é por isso que a gente está participando tão de perto de todas essas discussões. A gente integra o grupo lá que agora, né, voltou para o Senado, o PL do Carbono. A gente faz parte do grupo, eu participo pessoalmente. E uma discussão que está parada porque inicialmente o setor agropecuário ficou de fora, e por medo, por desconhecimento, enfim, uma série de questões, e não existe mercado regulado brasileiro de carbono sem produtor rural. Então, o nosso potencial de, pensando em mercado regulado, né, quando a gente fala parte em créditos de desmatamento e degradação hesitados, que estão todos em propriedades privadas, basicamente, e quando a gente fala do potencial de remoção, a gente esbarra na propriedade rural de qualquer forma. Então, a gente acredita nesse modelo de integração, e é por ele que a gente vem trabalhando, porque não vai ter esse tipo de conservação que a gente quer fazer para o futuro se a gente não integrar todos os segmentos da sociedade, se a gente não conseguir construir isso através de um processo aí de consenso, onde cada um abre um pouco mão daquilo que seria o seu direito na propriedade privada, e garante os níveis de preservação que a gente precisa. É isso. Puxa, Arthur, obrigado. Fantástico. Tudo que eu estou lendo aqui, ó, interessantíssimo, excelente, é muito, muito bom, didático. Vão disponibilizar o material, a gravação. Só tem elogio aqui. Não tem pergunta, mas só tem elogio e realmente é verdade. Arthur, sensacional. Muito didático, acho que você conseguiu trazer aí uma junção de aspectos de uma forma muito fluida, muito fácil e muito bacana. A primeira coisa que me veio aí no coração, ano passado eu fui para Bonito, primeira vez, levei minha família. Quem não foi, já estou fazendo a propaganda aqui, por favor, vão para lá, porque realmente o Pantanal é sensacional. E eu, na época, conversei lá com os fazendeiros que nos acolheram, né, ex-fazendeiros que viraram turismo rural e essa transição, e né, as dificuldades que eles têm, né, toda essa transição aí de produtores para ecoturismo, né, muito bacana, mas realmente é sensacional. E eu vi as araras azuis ali, me lembrei ali daquele lugar maravilhoso que é das araras ali, é sensacional. Mas olha, a gente tem alguma... Fala, oi, Bruna!
Verônica. Não tem pergunta lá no chat, mas tem no QIA. Tem uma pergunta do Werner aqui, e ele pergunta: você poderia indicar algum estudo abrangente sobre o total de emissões da cadeia de produção do etanol, considerando, por exemplo, a mudança de uso da terra, monocultura, fertilizantes, etc.? Fico com a impressão que a produção de biocombustíveis compete com a produção de alimentos e cuidados com a biodiversidade. Legal. O Ministério da Agricultura e Pecuária tem um estudo bem legal, que ele é de 22, ele não é tão atual aí, mas que mostra isso. E o Werner tem, assim, qualquer tipo de produção, principalmente quando a gente pensa nas monoculturas mais tradicionais que a gente tem no Brasil, ela tem um impacto em biodiversidade naquele ambiente específico, né? O que não quer dizer que ela tenha, o que não quer dizer que ela tenha um impacto direto na redução de biodiversidade daquele bioma ou daquela região, né? Mas ali é onde a produção está acontecendo, porque a gente tem uma certa flexibilidade no estabelecimento de reservas legais e APPs dentro das propriedades rurais, diferente do que a gente está propondo agora no Pantanal, que é garantir que elas estejam dentro e integradas dos corredores ecológicos. A gente não tem isso fora do bioma, então você eventualmente em algumas áreas tem essa dificuldade do fluxo gênico de fauna, né? Que é o que garante altos níveis de manutenção de biodiversidade. E essa discussão de produzir alimento ou combustível ela é do mundo inteiro, né? Os Estados Unidos demorou muito tempo para emplacar o seu programa de etanol em milho, né? Os Estados Unidos produz etanol, mas 100% baseado em milho, por isso, né? Porque você é um alimento, você está deixando de processar aquele alimento, né, dentro das cadeias de produção animal e está produzindo energia com ele. Lembrando que todos os processos de produção de biocombustíveis, seja cana-de-açúcar, milho ou qualquer outro, geram subprodutos, né? Então, no caso do milho, tem o DDS, né? No caso da cana, tem o bagaço da cana, que são aplicados nos processos de produção animal, né? Então, voltam principalmente para confinamentos e tudo mais. Mas, sim, essa é uma discussão que tem no mundo inteiro. Arthur, eu tenho uma pergunta aqui da Caroline sobre como é que se chega a esse status, né, do Mato Grosso do Sul estando nesse nível de excelência, digamos, né, em todas essas questões. E aí, eu tenho uma pergunta meio parecida, que eu anotei aqui. Quando você falou sobre recuperação de pastagens, que é, digamos, a grande assinatura pendente aí no Brasil inteiro, né, não só na região, mas de uma forma global, são 40 milhões de hectares, não é algo desprezível, né? E pelas emissões que isso gera, não só na parte ambiental, mas nas questões sociais também, né? A pastagem degradada é um ativo sem valor, né? Quer dizer, ele vira um passivo, né? Na verdade. Então, Perfeito. tem aí um aspecto maior. E aí, assim, eu fiquei. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: levando em consideração esse nível de êxito que vocês chegaram, que é uma construção de muitos anos, né? Esses números que você trouxe aí de melhoria, eles são históricos, né? Digamos assim, né? Você tem se você retroagir, muita coisa aconteceu muito antes de você, inclusive, entrar no Sim. governo, né? Então, assim, quais são os mecanismos ou qual é a mágica, né, do Mato Grosso do Sul que você pode olhar para trás que levou a digamos, essa trajetória tão positiva de sucesso, né, para vocês chegarem aqui? Porque a dúvida é o que a gente pode replicar nesse mindset, né, nessa atitude aí que leva o Estado a estar nessa dianteira. E olha, eu vou falar. Caroline, o Arthur não falou, mas tem muitas outras iniciativas aí que eu conheci, eu fiz à época um trabalho, a Embrapa tem muita atividade ali, foi quando eu conheci a Embrapa, né, e saber na prática o que estava acontecendo, e realmente são coisas fantásticas que têm acontecido ao longo dos anos, mas qual que é o ingrediente mágico? O que tem nessa receita aí para chegar até aí?
É difícil, a gente tem muito essa discussão, né? E assim, primeiro que eu acho que é importante ressaltar que a gente tem muito mais para fazer do que o que a gente já fez, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente avançou muito em estabelecer uma agenda, em definir uma governança. Isso é uma coisa que os Estados ainda não avançaram, assim, definir uma governança para institucionalizar as políticas, né, de combate à mitigação, de mitigação e combate às mudanças climáticas, pensando também na adaptação, que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, o quão importante isso é. Então, assim, acho que o nosso grande mérito é conseguir trazer isso para a agenda, colocar isso no mapa estratégico do Estado e criar uma governança para esse assunto estar na pauta, né? E aí, lógico, você começa a construir as ações e entregar os resultados. Mas é uma construção histórica e tem tantos fatores, né? A gente fica aqui brincando de mapear alguns deles, assim, tem tantos fatores que impactam nisso, e alguns que eu diria que são de sorte, né? Que são obras do acaso aí. A gente que trabalha com tomada de decisão e economia comportamental, que é a minha área de estudo, a gente sabe que a aleatoriedade ela provoca determinadas coisas. Então, assim, a gente está no Mato Grosso do Sul, acontece de ter sido estabelecido num pedaço de território que tem uma construção histórica muito particular, tem uma chegada tardia da civilização, né, como a gente conhece hoje. Isso impacta muito, né? A gente não tem um, um desenvolvimento pleno das atividades industriais e de antropização, como tem São Paulo desde o início do século passado. A gente tem meio que desde ontem, né? Assim, então assim, é uma trajetória muito diferente. E esse é o legal de entender e reconhecer isso, porque teve gente que foi na frente e alguns modelos que a gente pode olhar e ver que falharam do ponto de vista da manutenção dos seus recursos e da sua capacidade de produzir riqueza no futuro, né? Então, assim, teve essa colonização tardia, a forma como aconteceu, está num lugar remoto, né? Até esses dias era remoto, agora, enfim, o mundo inteiro está integrado, mas até esses dias, né, a gente estava num lugar remoto. Tem um pouco da cultura e do processo de colonização de quem veio do Goiás, de quem veio de Minas Gerais, e os gaúchos, os paranaenses, então tem uma questão cultural também envolvida nisso, mas num passado recente, é uma mudança de mindset mesmo, né? Alguém colocou aí, de mentalidade, do poder público, né? Que adotou, e não é dessa gestão, né? Que já vem aí um pouco para trás, que resolveu, eu não vou dizer abandonar o modelo político tradicional, não, tá? Porque é muito difícil fazer isso na política. A gente não conseguiu fazer isso. Porque não existe governabilidade se a gente abandona o modelo político tradicional. Mas é de separar a política no lugar da política e o trabalho no lugar do trabalho. E refletir isso na estrutura de governo, na governança, nas ações. Eu acho que esse é o grande mérito, sabe? Assim, o governo passado, e que muitas divergências com o que a gente pensa atualmente, né? E até do ponto de vista ambiental, eu não diria que foi um bom governo, assim, mas foi um governo que adotou essa postura pela primeira vez, sabe? De quem é político fica na política, aqui vamos trabalhar técnicos, os principais secretários foram tirados da iniciativa privada de diferentes lugares para compor uma equipe técnica que precisava trabalhar. E deixa a política lá na Secretaria de Casa Civil, que são eles que têm que fazer isso aí, né? Então, e aí você começa a ter uma mudança, né? Um amadurecimento, ponto que assim, então a situação que a gente tem hoje é um amadurecimento dessa situação que a gente tinha no governo passado, mas que também tem essa influência de tudo isso que eu falei, sabe? A construção histórica do estado do Mato Grosso do Sul, ela é muito importante para a gente estar nesse lugar hoje e nessa posição, e tem muita coisa que ajuda, que é o que eu falei, a obra do acaso, né? A gente falando do estado que tem 79 municípios. É ridículo, né? Minas Gerais tem 900, então assim, você olha e fala assim, cara, nós temos 3 milhões de habitantes. Então, assim, é óbvio que é muito mais fácil gerir isso
do que gerir São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? Assim, não tem nem dúvida. Então, é importante também isso, porque é, eu sempre digo que o nosso mérito explica muito pouco das coisas, assim, sabe? Tem toda uma construção por trás. Bacana. Você falou uma coisa que me lembrou aqui. Eu moro na Inglaterra há muitos anos aqui, e a piada aqui é a mesma, né? Quando a gente compara com os países nórdicos, eles têm 2, 3, 4. O país tem 5 milhões de pessoas, os problemas deles também são fáceis de resolver, comparado com a Inglaterra, que tem 40 milhões de pessoas, né? E aí você faz a mesma comparação, realmente. Isso é uma vantagem competitiva. Olha, Não, e é mesmo que assim, você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquilo é impensável, aquilo não acontece no nosso estado, por questões naturais, assim, não tem como. Então, uma série de características que colocam a gente também num certo lugar, assim, de que, ó, dá para tocar aqui o trabalho, porque eu não preciso me preocupar com enchente. Assim, o dia que chover para inundar o Mato Grosso do Sul, inundou o Brasil e o Paraguai inteiro, né? Aí inunda o Mato Grosso do Sul. Então, assim, e acaba que isso é uma facilidade que a natureza nos deu. você tocou na outra pergunta que eu ia fazer, assim, o aqui, o Daniel Pinheiro, ele perguntou aqui, qual a dimensão do prejuízo ambiental causado pelo imenso incêndio ocorrido há poucos anos atrás? E eu vou engatar com essa pergunta, uma outra que eu fiquei pensando assim, em virtude do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como é que vocês mapeiam aí os riscos climáticos, ambientais associados aí, dada essa posição privilegiada que vocês têm, que talvez não tenha enchente, mas quais são os outros riscos? Como é que vocês estão Sim. se preparando aí para um cenário? Isso faz parte aí da visão aí do atual governo e tal? Esses cenários aí para os próximos 10, 20, 30 anos aí, e essa instabilidade climática, né, que a gente está vivendo? Hoje o nosso principal risco é o que o Daniel trouxe, né? Os grandes incêndios florestais, o estado do Mato Grosso do Sul tem uma situação em menor escala, mas muito parecido com o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, a gente é suscetível a grandes incêndios florestais, eles ocorrem todos os anos, em maior ou menor proporção, dependendo das condições. 2020, que é o que o Daniel está falando, a gente teve o maior incêndio florestal da história do estado, foi no Pantanal, todo ele, 3,5 milhões de hectares queimados, tá? Então, 2 números só, tá? Para a gente ter a dimensão. 17 milhões de animais vertebrados morreram. Essa é a contabilidade oficial realizada num trabalho bastante amplo, feito por várias instituições de pesquisa do Brasil. E aí, falando em mercado de carbono, vocês viram que a gente certifica e vende créditos de RED+, na região do Amolar. Só na região do Amolar, naquele ano, a gente perdeu 2 milhões de reais em créditos que deixaram de entrar na verificação daquele ano por conta da queima dessas áreas. Então, esse é um desafio muito grande. E aí vejo que se conecta com o que eu falei lá no começo. A gente ainda, algumas pessoas insistem em tratar esse assunto como se fosse uma temática nova. E o Brasil, do ponto de vista de instituição, também, até pouco, continuava tratando como se fosse bom, até então tratava como se fosse uma temática nova, tratou por um período de tempo como se ela não existisse, e agora a gente está tentando se ajudar para chegar a algum lugar. Mas olha que interessante que só ano passado a legislação federal muda e dá a prerrogativa para a Defesa Civil dos estados atuar na prevenção a desastres. Até então, todos os agentes de defesa civil do país, que são estaduais, os agentes de defesa civil, eles ficavam sentados né, sendo aqui irônico, porque obviamente eles estavam trabalhando, mas eles estavam apostos para atuar caso houvesse uma emergência. A gente era proibido de alocar recurso em prevenção, a gente era proibido de movimentar homens para ações de prevenção, a gente era proibido de fazer absolutamente qualquer coisa, porque é um sistema de comando e controle. Só a partir do momento que você tem um evento, você atua.
Então, ano passado, muda a legislação federal e agora a Defesa Civil pode se preparar de forma preventiva, em todos os aspectos, né? A nossa Defesa Civil está fazendo até ação de educação ambiental, que é muito importante, né? Pensando nessa temática. Então, hoje o nosso maior desafio é grande incêndio florestal. A gente aprovou um orçamento extra agora de mais 30 milhões para o Corpo de Bombeiro, estabeleceu 13 bases avançadas no Pantanal, e a gente está fazendo manejo integrado de fogo em alguns locais que a gente identificou excesso de combustível, né? Normalmente é pastagem seca se acumulando, porque aquela propriedade não é manejada. Então a gente está fazendo a queima controlada dessas áreas para poder evitar os grandes incêndios. E quando a gente olha para frente, esse é um pouco assim do nosso desafio. A gente não tem outros grandes desafios pensando em eventos climáticos extremos de grandes proporções, né? Aí cada município tem os seus, né? Porque drenagem é um problema em qualquer cidade do Brasil, né? Assim, se choveu o que choveu em Porto Alegre, em qualquer cidade do Brasil, a cidade vai ter um problema, né? Ali o que a gente está vendo é a extrapolação disso para uma região do estado, né? E aí a zona rural, inclusive, muito impactada. Então, assim, ainda se você pegar Curitiba, que é uma cidade que é referência no Brasil em drenagem urbana e que tem os parques ali, né? O Barigui, por exemplo, que é uma área de drenagem que foi travestida de parque, ficou bonita para, né, para todo mundo usar, mas aquilo é a área de drenagem da cidade. Então, assim, se chover 300 milímetros num dia em Curitiba vai ficar embaixo d'água, né? Então, esse é um problema na cidade. Mas assim, a gente, de fato, sofre e vai sofrer com os grandes incêndios florestais. E aí, quando a gente pensa que no leste do estado tem quase 2 milhões de hectares de eucalipto plantado, também é um outro desafio muito grande da iniciativa privada, né? De manter isso preservado ali. Nossa, realmente é uma tarefa hercúlea, né? É grande. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas antes do Daniel, antes de eu colocar a pergunta dele, que eu também vou aumentar a pergunta dele com a minha, eu queria avisar as pessoas que estão aqui. Eu sempre aviso no começo, mas eu esqueci. Nós temos alguns cursos aí que podem interessar para quem não é nosso aluno. A gente tem um curso de gestão estratégica de carbono, que é um curso onde a gente discute todas as questões climáticas aí, bastante do que o Arthur trouxe, a gente vê. Bruna, você ainda não chegou nessa disciplina, mas você vai chegar lá, faz parte da nossa pós, mas a gente também tem ele como um curso de curta duração, então a gente deve ter uma turma começando, a gente tem nosso curso curto de ESG e o nosso master em ESG, a nossa pós-graduação, que agora virou um master, e a gente tem uma turma agora em agosto. Então, quem quiser enveredar por esse caminho, seguir, né, um dia virar secretário executivo do meio ambiente e tal, pode começar. É um bom lugar para começar fazendo um curso bom. Agora, eu vou voltar aqui para o Daniel, a pergunta dele, ele fala, ótima apresentação, gostaria de saber mais como o Estado faz para tentar envolver o proprietário da terra na questão da sustentabilidade. E aí, eu queria elaborar um pouquinho mais nisso, porque essa é uma questão que realmente, nos nossos cursos e com os nossos alunos, sempre aparece muito em sala de aula. Os alunos vêm, eles querem sair dali com uma receita, né, uma fórmula para no dia seguinte já chegar na empresa, chegar no trabalho e aplicar e colocar tudo em prática. E a gente explica para eles assim, ó, gente, não é tão simples assim, né? A gente precisa de às vezes uma construção mais elaborada, né? Leva mais tempo. Então, assim, se você pudesse elaborar um pouquinho nessa pergunta do Daniel, mas pensando assim, naquela ideia, né, de pastagem degradada, e quando você começou a tua apresentação falando, essa é uma terra privada, né? É uma propriedade particular, o dono daquela propriedade é que vai decidir o que vai ser feito. Como é que vocês estão fazendo para se aproximar desse cara? Obviamente, se ele for um empresário, né, do setor agrícola, ele já está identificando os riscos para o negócio dele. Mas como é que você integra isso, como você estava falando, nessa gestão, né, de stakeholders aí, mais sistêmica, holística, levando em consideração todas as questões que eles podem atuar
e aquelas que estão fora do controle, né? Que por acaso pode ser uma seca, um incêndio, né? Como é que funciona esse mecanismo na prática, né? O que vocês estão criando aí que a gente pode, que os nossos alunos, né, possam levar para casa e elaborar para tentar avançar essa agenda nas áreas onde eles estão. A ideia é entender um pouco o que vocês estão fazendo. Legal. Bom, como você disse, assim, os grandes, eles estão relativamente bem integrados a essa agenda. É muito difícil hoje um grande produtor ou um grande grupo que já não fez um mapeamento de risco reputacional dentro da perspectiva de ESG. Assim, é bem difícil a gente esbarrar. E a gente vai para o pequeno e para o médio, que tem N dificuldades, e a gente olha para alguns mecanismos. A gente tem tentado trazer o que a ciência diz para a gente do ponto de vista de transformação do indivíduo, que o fato de que o indivíduo ele é muito mais suscetível a mecanismos de incentivo do que de punição. Porque o Estado trabalhou sempre com um modelo ultrapassado de punição, né? Onde eu não educo, não informo, fiscalizo e culpabilizo. E aí eu tenho um problema muito grande com isso, que é fiscalizar custa caro, a gente dificilmente tem recurso humano e financeiro para isso, então, na prática, a gente fica muito limitado em coibir aquilo que errado que está acontecendo. Agora, dos anos para cá, enfim, muita tecnologia, o georreferenciamento ajudando muito. Hoje a gente não tem fiscalização de desmatamento, por exemplo, há 2 anos no Brasil, ela é 100% remota. Tem mais gente fazendo isso e funciona. Agora, dentro dessa lógica de olhar para o incentivo, porque é o incentivo que muda a tomada de decisão do indivíduo, e é esse indivíduo que está definindo se ele vai conservar ou não, a gente tem construído algumas estratégias, né? Bom, pensando nessa pastagem degradada, a gente está desenhando um incentivo, e aí tem um negócio bom, de novo, o acaso, mas a gente tem que se aproveitar dessas oportunidades. A reforma tributária é uma janela excepcional para os estados promoverem essa mudança. Porque a reforma tributária ela acaba com o ICMS lá na frente, né? Então a gente tem uma regra de transição e a gente lá na frente não tem mais ICMS. Quando eu não tenho mais ICMS, eu não consigo mais, se eu não tenho ICMS, não posso mais devolver ICMS para o indivíduo, que é o que é, o incentivo fiscal é isso. Ou eu deixo de recolher ICMS, ou eu devolvo o ICMS para o indivíduo. Se eu não tenho mais ICMS, acabou o modelo de incentivo fiscal, esse modelo de incentivo fiscal no Brasil, que é o grande objetivo da reforma tributária, acabar com a guerra fiscal. Não tem assim, São Paulo vai dar 10% de isenção de ICMS, o Mato Grosso do Sul vai lá e dá 15% e traz a indústria para cá. Acabou. Assim, o governo federal tomou o ICMS e falou, vocês não vão mais brincar disso, não é assim que vocês vão ser competitivos. Quando eu acabo com o ICMS, eu não tenho mais ICMS para devolver para o indivíduo, eu meio que zero a conta, eu posso dar um passo para trás e falar, legal, o que eu quero incentivar esse cara a fazer? E aí, como é que eu vou montar um modelo para incentivá-lo financeiramente sem usar ICMS? E aí, a resposta que a gente tem hoje, que a gente tem as diretrizes mais consolidadas no Brasil e aqui no estado também, é programa de pagamento de serviço ambiental. Então, eu preciso converter aquilo que eu antes entendia como incentivo à produção a programa de pagamento de serviço ambiental e começo a remunerar esse indivíduo pelas práticas que eu quero incentivar que ele faça dentro das áreas dele. Então, esse é a grande ferramenta de transformação que eu acho que a gente vai ter. A gente já aloca uma quantidade de recurso razoável em programa de pagamento de serviço ambiental, agora juntando aí Pantanal e o resto do estado, são quase 50 milhões de reais por ano que a gente dá, e esse número vai para 400 milhões de reais por ano, porque aí a gente vai começar a substituir os incentivos por isso. Então, esse é um primeiro ponto importante. E aí, quando a gente vai olhando para cada setor da economia, a gente vai desenhando esses incentivos e vai pensando, por exemplo, eu quero acabar com pastagem degradada. Então, para mim, converter pastagem degradada em qualquer outra coisa é bom. Por quê? Até soja, vamos pensar em soja, que é uma cultura de alto uso de defensivos, que é uma cultura que impacta do ponto de vista ambiental.
até dentro de uma lavoura de soja, eu tenho mais condição de manter recurso hídrico e biodiversidade do que na pastagem degradada. Então, qualquer coisa é melhor que a pastagem degradada. Então, eu posso começar a incentivar as empresas para, olha, parte do recurso, se você vai desenvolver uma determinada atividade, e aí a gente quer que seja eucalipto, porque eucalipto é legal por outras coisas. Assim, se você vai plantar eucalipto no estado de Mato Grosso do Sul, mas você vai plantar em área de pastagem degradada, 10% do que você vai gastar com o seu plantio, eu considero como investimento em recurso de compensação ambiental. Você está promovendo um serviço ecossistêmico. Então, eu estou dizendo para ele, olha, na verdade, então você pode plantar mais 10% com o mesmo valor que você ia plantar. Ao invés de você me pagar aqui o recurso de compensação ambiental, que toda indústria que se instala no estado tem que pagar, você usa para plantar eucalipto, desde que seja em pastagem degradada. Então, a gente vai criando mecanismos para fazer essa transformação acontecer. E vai restringindo, né, também. Né? Então, assim, você faz uma lei do Pantanal, daqui a pouco você dificulta um pouquinho o licenciamento de uma coisa ou outra que você precisa combater. O produtor rural, à medida que o processo sucessório vai acontecendo, as empresas rurais vão tendo capacidade de absorver isso, né? É uma questão geracional. A gente dificilmente tem a mudança dentro da geração que está posta. Essa mudança provavelmente vai acontecer nessa transição. Então, por isso que é importante o Estado também incentiva muito os processos bem estruturados de sucessão familiar. E a gente tem mecanismos também para não permitir segregação de matrículas, divisão de propriedade, porque a gente quer o fortalecimento da governança das empresas rurais, a gente não quer o seu desmembramento e a sua pulverização, né? Então, tem uma lógica por trás disso que vai ajudando a gente a formar indivíduos mais conscientes dentro dessa temática e que vão entender. A gente está fechando o convênio com o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo vai poder compensar o seu déficit de reserva legal no estado de Mato Grosso do Sul. Então, os produtores rurais que têm déficit em São Paulo vão comprar títulos de cota de reserva de produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Então, o nosso estado vai ser o primeiro estado que vai permitir com que quem tem excedente de reserva legal receba por isso, valor de mercado, né? Então, a gente vai criando esses mecanismos e vai construindo. Então, assim, daqui 10 anos a gente vai, né, tá discutindo outras coisas. Provavelmente tem uma situação muito melhor do que a gente tem hoje. Mas o importante é a gente conseguir caminhar, entender, mapear onde a gente precisa mexer no processo decisório do indivíduo e incentivar, ao invés de ficar correndo atrás dele com um bloquinho, com a caneta, tentando dar multa nele a troco de tudo, assim, né? Que é uma lógica falida, ela não funciona. Nossa, muito bacana. Acho que você trouxe uma questão que a gente aborda muito nas nossas discussões em sala de aula, que é a visão sistêmica, né? Assim, né, você trouxe um aspecto muito importante. Eu sempre... existe uma discussão importante, a gente tem tido bastante, sobre a perspectiva regenerativa, né? A gente está migrando para uma percepção de sustentar o sistema, de sustentabilidade para regenerar o sistema, né? E é difícil a gente explicar o que é agricultura regenerativa ou capitalismo regenerativo, economia, tudo tem vários regenerativos, né? E eu sempre trago um ponto de vista que é tudo que é regenerativo é o que visa a vida, né? Como é que fala isso em português? Valoriza a vida, né? Tudo que está voltado para a vida. E aí, essa atitude que você descreveu aí, ela é muito alinhada com essa visão regenerativa, porque você vai pouco a pouco, incrementando e melhorando o sistema, né? Com os problemas sistêmicos, a gente não tem como resolver os problemas, a gente tem como ir melhorando o sistema. Então, essa visão de incremental, né? De ir encontrando as melhores soluções, pouco a pouco, né? E incrementalmente ir, melhorando o sistema, é a única saída que a gente tem. A gente não vai conseguir sustentar
tudo que a gente tem hoje, né? As estruturas, os sistemas, os modelos, os Perfeito. processos, muitos deles são insustentáveis. Então, não tem por que mantê-los. E aí é muito interessante ver, sob a perspectiva, né, da administração pública, como que vocês estão encaixando dentro dessa visão, né? Um mindset, diria, visionário, né, do estado de vocês, assim, muito bacana, muito inspirador. Achei muito legal, parabéns. Legal. Olha, E para isso, eu sempre insisto, né, que nós temos que saber, primeiro, conhecer muito bem o setor agropecuário do nosso país e ter a capacidade cada vez maior de ter interlocução com ele. Porque a gente está falando de um setor que gera 30% do PIB desse país, né, emprega um volume de gente gigantesco e que detém mais de 90% das terras do nosso país. Então, a gente não vai fazer absolutamente nada do ponto de vista de conservação e de garantir essa regeneração em diversos matizes que a gente precisa garantir, sem ter essa interlocução, esse conhecimento profundo, essa capacidade de se relacionar. E aí, nas nossas instituições, a gente tem que saber traduzir isso para a nossa governança e ver como é que a gente vai trabalhar junto, porque todas as temáticas são muito transversais, né? Por isso que essa secretaria aqui, ó, é a de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui dentro está produção rural, indústria, comércio e meio ambiente, porque não entra uma empresa para investir no Estado sem licenciamento ambiental, sem recurso de compensação ambiental, sem o incentivo, sem pesquisa, sem... Então, tudo é muito transversal, né? Esse modelo fragmentado de gestão pública que existe até então, né? Que é muito comum ainda no Brasil, ele não atende mais aquilo que a gente precisa para dar resposta para a sociedade, né? Então, a gente precisa integrar e precisa ser conhecedor dessas temáticas. fantástico. Puxa, Arthur, olha, normalmente a gente faz eventos de 1 hora, a gente sabe que sempre estoura aí uns 5, 10 minutos, mas a gente poderia ficar aqui até mais meia hora, mais 1 hora até. Realmente você tem muita coisa para transmitir. Espero que você volte aqui para conversar. A Bruna, sem querer, já prometeu você fazer um webinar e vir conversar com os nossos alunos. Ela tem procuração, ela pode. Então, primeiro de tudo, Arthur, muito obrigada. Pela tua generosidade de vir aqui e contar tanta coisa bacana para a gente. Eu espero que você faça parte aí da nossa comunidade de outras formas. A gente já está falando sobre isso. Espero você em sala de aula também, né, Bruna? Nós vamos ver. Legal. E a Bruna, nossa aluna aqui da turma 23, turma 8 aí de SG. Obrigada pela iniciativa, Bruna. E a todos os alunos e os nossos assistentes aqui que vieram, que estejam com a gente vai ter mais coisa acontecendo. Bruna, você quer dar uma mensagem aí final para a gente? Só para agradecer, eu acho super importante que a gente está discutindo, né, as questões ambientais, ESG, o agro sempre aparece nas discussões e falta conhecimento comum, né? A gente tem muita opinião formada que só replica, mas é importante a gente entender o que tem de novidade, o que está sendo feito, por isso que eu acho super importante esse tipo de atividade. Com certeza, não. O Brasil é uma potência ambiental e para a gente capitalizar nessa riqueza que a gente tem que conhecer. Não dá para o Brasil se projetar globalmente, internacionalmente, sem fortalecer o agronegócio, né? O agronegócio eu diria, é a nossa maior fonte de riqueza atualmente, né? Não sei se vai continuar sendo, mas a gente não tem como ignorar. Então, é muito importante a gente conhecer e poder conversar, né? Então, acho que hoje o aprendizado aqui foi quais são os mecanismos, como que a gente integra todo esse conhecimento aí da ciência, científico, com a realidade do nosso país, né? Parabéns. É isso aí, muito bom. Como é que a gente precisa, eu brinco aqui com a minha equipe, pessoal, a era da tia do WhatsApp que replica tudo que recebe acabou. Como é que a gente cria o hábito de ser profundo em todas as discussões e na aquisição de conhecimento, né? Para não ficar repetindo o discurso dos outros, para não ficar tratando questões que são extremamente complexas de desenvolvimento da sociedade brasileira de forma superficial, porque não tem solução fácil para problema difícil, né? Então, como é que a gente avança cada vez mais nessa cultura de querer entender a fundo as questões que são importantes para o país?
Muito bem. Obrigada, pessoal. E nos vemos na próxima. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.